Fala galera, beleza? Você também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o Enem acabou de acontecer, né? A primeira metade da prova, a prova de linguagem, ciências humanas e também a redação. E muita gente tá querendo saber, meu Deus, será que tava fácil? Será que tava mais difícil? O que será que eu espero pra prova desse Enem? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pro seu vestibular, para entender esse mundão aí complicado que a gente tem, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Para os candidatos que prestaram a prova do Enem e para os que ainda vão prestar, é bem nítido a diferença que o Enem tem em relação às demais provas, né? Em relação, por exemplo, a FUVEST, Unicamp e outras provas aí de federais da Unesp. Por quê? Porque o Enem, ele é muito mais uma prova de interpretação, como vocês puderam perceber. Só que não se enganem, não é a pura interpretação. Isso é o Enem quando a gente tinha aquelas 63 questões. Nossa, tranquilo, a galera fazia 56, 57, aí bem tranquilo. Essa é uma prova de interpretação que ela exige que o candidato também saiba alguns conteúdos prévios, tá? Isso a gente percebeu muito na prova, por exemplo, de português. Português estava basicamente interpretação nas 45 questões. E na prova de ciências humanas, algumas particularidades bem interessantes. Filosofia e sociologia apareceram bastante e história, diretamente assim, a história, sem misturar com ciência política, sociologia, etc., não teve muito, né? Vocês viram? Não sei se isso é sintomático para os próximos Enems, mas foi uma característica bem forte desse momento. Na parte de geografia, como a gente já esperava, caiu bastante questões relacionadas à geografia física, né? Então falou de corrente marítima, falou de formação de deserto, falou, por exemplo, de impactos da pegada ecológica, como que a gente pode classificar essas ações do relevo. Então a característica de geografia física bem forte. Pegando no contexto geral, penso eu que um aluno que tem boa capacidade de interpretação, mas principalmente uma inteligência emocional significativa, ele foi bem nessa prova. Por quê? Porque essa prova é uma prova de resistência. É uma prova para ver quanto que você consegue ler e continuar interpretando sem que aquilo prejudique seu desempenho. Isso é uma prova do Enem. É uma prova que exige muita preparação, diferentemente de outras questões mais conteudistas. Na parte ali de redação, por exemplo, a redação, eu particularmente, galera, achei um tema significativo. Acho legal, muito cuidado para você não fugir do tema, né? A gente tem que lembrar, galera, que essa perspectiva, o cinema é uma forma de cultura, mas a prova não estava exigindo que você falasse de cultura em geral, isso é uma coisa bastante tensa, né, que vocês têm que perceber. E eu, na minha concepção, eu falaria muito da questão da mercantilização da cultura, da mercantilização do acesso ao lazer, cultura, como se isso não fosse um direito social, como se isso fosse uma coisa que só quem tem acesso ao capital tivesse acesso financeiro. E quando eu falo esse acesso, ele pode ser, por exemplo, no meio de compra, a gente sabe que os ingressos de cinema eles são caríssimos, ou até mesmo um acesso geográfico. Se você mora numa grande capital, é bem possível que você tenha várias opções, né? Você pode ir naquele shopping, naquele shopping, naquele shopping. Mas se a gente mora numa cidades mais interioranas, aliás, bem mais afastados, que é a realidade do Brasil como um todo, dificilmente você vai ter um cinema, mesmo que você tenha um aspecto, você tenha grana para ir nesse filme, para ver um filme, percebe? E o cinema como um participante bem efetivo na formação da nossa cultura em geral. E lembrando que a cultura é muito significativa como uma forma de combate à marginalização. Se vocês perceberem, galera, a cultura é também política. Todos os governos totalitários, sejam de esquerda, sejam de direita, quando eles queriam fazer uma política praticando censuras, fazendo com que a população não protestasse, eles combatiam a cultura. Eles combatiam os esportes, eles combatiam, por exemplo, o senso crítico. Então, uma sociedade, para ela conseguir caminhar, para ela conseguir ser mais forte, ela precisa sim de cinema. Pensando, galera, eu com uma proposta de intervenção, eu falaria uma proposta de intervenção primeiro de o nosso governo assim, Ministério da Cultura, né? Muito melhor do que citar governo em geral, eu falaria o Ministério da Cultura. Tentar motivar, por exemplo, projetos para o cinema nacional, maiores produções cinematográficas. Afinal, galera, quanto mais filmes nós tivermos, a chance é que tenha mais filmes sendo oferecidos, consequentemente o preço, né, tende a baixar também, isso é uma coisa bastante significativa. E para diversificar, através até, por exemplo, até de parcerias público-privadas entre o Estado e também ações, pessoas que poderiam ganhar dinheiro com essa cinematografia, por exemplo,
e fazer com que tivesse uma distribuição geográfica mais efetiva. Porque não adianta você fazer um projeto, por exemplo, vamos pensar, uma escola fazer um projeto, por exemplo, de educação cultural, uma escola favorecer a cultura através do cinema, por exemplo, beleza. Mas aonde que vai ser o cinema? Se não tem nas cidades mais interioranas, percebe? Então é um problema assim que eu achei bem interessante, né? Como sempre o Enem ele foi bem diferente no tema da redação, mas acho que é uma proposta interessante. Essa ideia da gente ficar, né, decorando como se tivesse, não, o tema vai ser, sei lá, a questão da violência no Brasil, a questão da mobilidade urbana, e a gente ir com uma redação pronta na nossa cabeça, não faz sentido. O Enem ele propõe temas diferentes mesmo, porque ele não quer saber se você decorou um modelo de redação pronto. Ele quer saber se você tem a noção do que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, usar uma citação, usar um sociólogo, usar, por exemplo, um geógrafo, falar do Milton Santos, os meios de comunicação, por exemplo, seria sensacional, né, nessa provinha. Eu, particularmente, sempre uso o Milton Santos, o cara é uma referência para mim. E se ele sabe analisar uma proposta de intervenção, sem aquelas generalizações muito grandes, né? O governo deveria, a sociedade deveria. Não, o Ministério da Cultura deveria, a Associação de Pais e Mestres de uma escola deveria. Então, uma proposta bem definitiva. Eu, particularmente, galera, vendo que é uma prova, um exame nacional do ensino médio, eu acho que não é uma prova que condiz com a nossa educação, mas isso não é um problema desse Enem, é um problema dos Enems anteriores, tá? Praticamente todos os Enems, eles têm essa característica de ser uma prova que favorece muito quem teve interpretação de texto, uma prova de quem teve acesso às melhores escolas, quem sabia, por exemplo, a ação de uma corrente marítima no litoral para a formação de um deserto. Isso não corresponde à realidade da educação nacional. Mas pensando que é um exame, na prática, convenhamos, galera, essa é a intenção do governo, de selecionar para universidades federais, penso que é um exame, assim, menos conteudista do que outros, o que me agrada, essa ideia para mim é bastante agradável, bastante palatável, mas que poderia pecar menos, né, pecar assim nos excessos de leitura. Então poderia ser mais lógica e interpretativa, mas com menos leituras, para não vencer também o candidato pelo cansaço. Tudo bem, galera, beleza? E também, né, o tema da redação, achei interessante, mas também achei a coletânea bem fraquinha, né? Não tinha nenhum tipo, era só coletânea com dados, expunha dados aí pra vocês, mas não tinha aquela coletânea mais crítica, um tema mais social. E também o Enem, que ele sempre se gabou nos últimos anos, por ser um papel social também, né, de discutir problemas relacionado, por exemplo, a dialetos, essas coisas, a gente percebe que esse ano não teve, né? Teve algumas coisinhas relacionadas lá a discurso de ódio, essas coisas, mas bem pouquinho. O que eu acho bem triste também, afinal o Enem, ele tem esse papel social de trazer um debate importante para a sociedade. Afinal são o quê? 5 milhões de pessoas lendo e comentando sobre isso? É bom, deveria ser bom, né, pelo menos, para trazer um debate nacional importante. Belezinha? Galera, se vocês concordam comigo, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Se não, amanhã eu vou fazer um vídeo corrigindo as questões de geografia do Enem, para você saber se você foi bem, se você foi mal, etc. E, obviamente, né, aproveitar essa lição que você tirou do Enem para os próximos vestibulares é super importante. O erro não morrer ali, o erro ele tem que te ensinar alguma coisa e não sintam tristes se você foi mal, porque vai ter a provinha da semana que vem e se você foi bem também, não se sinta excelente, porque também tem a prova do ano que vem. Foi só metade do caminho, mas você vai conseguir com certeza o seu objetivo. Belezinha? Falou, galera. Beijos, abraços e tchau!